Eu queria ler com vocês um salmo. Existem 150 salmos. E eu quero ler um deles, o de número 103. Vou ler na Nova Versão Internacional. Tem uma pergunta que está no meu coração essa semana. Que amor é esse? Que amor é esse? Como é possível que Deus ame a mim e ame a você dessa maneira que Ele ama? Como é possível alguém como nós sermos alvos de um amor tão grande, tão elevado, tão inexplicável, tão alto quanto os céus, que afasta de nós as nossas transgressões, como dista o Oriente do Ocidente? Que amor tão maravilhoso é esse, que leva o salmista nesse salmo a conversar com a sua própria alma e implorar a sua alma que bendiga o Senhor e chamar todo o seu ser em adoração. E eu quero ler esse salmo hoje com vocês. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 103, eu vou ler na Nova Versão Internacional, versículos de 1 a 22. Diz assim: bendiga o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser, bendiga o teu santo nome. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. Outra tradução diz: nenhum dos seus benefícios. Guarde essa palavra, benefícios. Aí ele começa a descrever os benefícios. E ele diz no verso 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados. É Ele quem sara todas as suas doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura. Ele te coroa de bondade, de compaixão. Ele te enche de bens na sua existência, de modo que a sua juventude se renova como se você fosse uma águia. O Senhor faz justiça. Ele defende a causa de todo mundo que se encontra oprimido. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos tratou conforme os nossos pecados mereciam, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades exigiam, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós os erros que a gente comete. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados de terra. Sim, Ele se lembra de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça está não só com os nossos filhos, mas com os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como o rei domina sobre tudo o que existe. Oh, bendigam ao Senhor, vocês, anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor os seus exércitos, vocês, os seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Que maravilha. Que texto maravilhoso. Põe a mão assim no seu coração aqui e aí na sua casa. Repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Deus, eu te convido a entrar na casa da minha vida e arrumar o que está bagunçado, ajustar o que está desajustado. Eu te peço, aplica a tua palavra no meu coração. Ajuda-me a colocá-la em prática. Que a tua palavra me alcance, para que me edifique, me promova e me abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um professor
muitos anos mais tarde, para além do tempo que lecionava para crianças, em uma cerimônia de casamento, reencontra um aluno. O aluno vem em sua direção, agora um médico e também professor da faculdade de medicina, disse para ele: professor, você não deve se lembrar de mim, mas quando eu contar algumas coisas você vai lembrar. Quero te agradecer porque eu sou um professor, sou médico, dou aula na faculdade de medicina e eu me tornei um professor por tua causa. E eu queria te dizer muito obrigado. Ele disse: como assim por minha causa? Eu não me lembro realmente de você. Ele disse: mas o senhor vai lembrar. Um dia na sala de aula, um dos nossos colegas tinha ganhado um relógio novinho do seu pai, que era um relógio caro. O pai havia investido caro para ele ter aquele relógio. E foi roubado. E o Senhor mandou que todos os alunos fechassem os olhos. Então todos nos assentamos, fechamos os olhos. E o Senhor foi de carteira em carteira, enfiando a mão nos bolsos dos alunos, enquanto todos estavam de olhos fechados. E o Senhor encontrou o relógio no meu bolso. Pegou o relógio, colocou no braço do menino que era o dono do relógio, se assentou em sua mesa e continuou a dar a aula. O Senhor não me expôs, o Senhor não me humilhou, o Senhor não me constrangeu, o Senhor não me vilipendiou, o Senhor simplesmente seguiu dando a aula. E naquele dia eu estava trêmulo, porque eu achei que seria exposto, levado à frente, humilhado e destruído. Mas naquele dia o Senhor salvou a minha reputação, o Senhor salvou a minha dignidade, e por causa disso eu resolvi que eu queria ser um professor do seu nível, e me tornei professor. Hoje sou médico também e dou aula na faculdade de medicina. O professor disse: uau, que história maravilhosa. E o ex-aluno disse: mas o senhor agora está lembrando, não está? Ele disse: na verdade não, porque naquele momento em que eu fui de bolso em bolso e de pessoa em pessoa, eu também fechei os meus olhos. Quando nós somos solteiros, a gente sempre diz: olha, se vai casar, abre bem os olhos, mas já casou, fecha. Porque é bom ver os defeitos antes, porque o amor transforma defeitos em virtudes. O amor consegue ver coisa linda, aonde quem não tem amor não consegue enxergar. E esse Deus, Criador do universo, que criou mais de 100 milhões de galáxias, olha para esse planetinha minúsculo que é uma poeira na Via Láctea chamada Terra. Ele vê você e Ele te ama. Os demônios não compreendem esse amor. Satanás, Ben-Shahar, filho da alva, não entende porque Deus ama essa criatura. Mas Deus fez você homem, você mulher, a imagem e semelhança dele. E na cruz ele disse: eu amo você. Vocês sabem, esta é a aliança que Deus fez conosco. Está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Essa amnésia divina é proposital. Ele não quer mais lembrar. Ele não quer focar nisso. Quando Ele olha para você, Ele olha através de Jesus. E quando Ele olha através de Jesus, Ele te vê pronto. Ele te vê já no céu. Ele te vê perfeito. E por isso o amor dele é inexplicável a olhos humanos. Que amor é esse? É a pergunta. Não é em vão que o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, a parábola está do verso 11 em diante, mas no verso 19, quando ele volta para casa, ele disse: pai, eu não mereço ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Filho não, filho é muito para mim. E o pai o abraça,
lhe dá uma coça de beijos, lhe dá uma coça de carinho, e diz: tragam uma nova sandália para os seus pés, um novo anel na sua mão de filho, coloque sim uma nova túnica sobre ele, tire essas vestes sujas, matem um bezerro cevado e vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Era meu filho perdido, mas ainda era meu filho, mas ele foi achado. Deus está achando muita gente em casa neste tempo de quarentena. Hoje de manhã nós tivemos alguns membros da família que vieram com seus familiares, que começaram a assistir às reuniões em casa. Deus te encontrou na sua casa e Ele nunca mais vai largar você. Eu sei que colocaram uma máscara no seu rosto, que é uma forma sutil de dizer: cala a boca, fique em casa e cala a boca. Mas nenhuma máscara pode bloquear o seu louvor. Não há tecido que pare a nossa adoração. Por baixo dessa máscara há um sorriso de louvor, há lábios balbuciantes de adoração ao Rei, porque o louvor não para. Não para o louvor. É por isso que João exclamou na sua Epístola Universal, capítulo 3, verso 1, ele disse: vejam com que grande amor nos amou o Pai, que fôstemos chamados Benaias Elohim, filhos de Deus, Roion Tuteon, para citar o grego, filhos de Deus, filhos do Eterno, filhos de Deus. Vocês sabem que Hitler usou uma fórmula para levar o povo alemão a odiar os judeus. A fórmula de propaganda que ele usou para o seu projeto chamado A Solução Final era tão terrível que ele dizia: as doenças que existem vêm do povo judeu. E aí ele começou a dizer para o povo judeu: vocês estão sendo oprimidos, estão sendo ameaçados, então eu preciso marcar vocês para protegê-los. Depois ele disse: eu preciso dos endereços de vocês para localizar vocês, para proteger as lojas de vocês, proteger os negócios de vocês. Mas aquilo tudo era um projeto para eles serem localizados, porque naquela época o ser humano não era tão localizável como é hoje. Hoje você já está totalmente localizado. A sua timeline é diferente da minha, sua linha do tempo é diferente da minha. As informações que chegam no seu celular são diferentes do meu, porque os algoritmos sabem muito bem quais são os seus gostos, o que você gosta. E já existem câmeras na China que você pode estar no meio de uma multidão, que a câmera capta os detalhes faciais, sabe dizer quem é você, sabe dizer a sua idade, sabe dizer os seus gostos, sabe dizer onde você mora. Então está tudo dominado. Naquela época ele teve que fazer assim. E uma das armas mais terríveis que ele usou foi acusar os judeus de terem crucificado o Senhor Jesus. Lógico, esse povo é o povo que matou Jesus, mas há um erro teológico grosseiro nisso, porque teologicamente quem matou Jesus não foram os judeus, quem matou Jesus não foram os romanos, e quem já fez o encontro com Deus sabe disso. Quem na verdade levou Jesus a sofrer naquela cruz, a sangrar naquela cruz até a última gota de sangue, está a não menos de 2 metros de distância de você essa noite. Está usando uma máscara hoje à noite. A pessoa que fez isso com Jesus está aqui na sua frente pregando hoje para você. A pessoa que fez isso com Jesus está fugindo do coronavírus, ou está em casa agora assistindo o culto online. Essa pessoa que fez isso com Jesus é você e sou eu. Os nossos pecados prenderam ele na cruz, não foram os pregos. Ele se soltaria fácil daqueles pregos. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor que ele tem por nós. Por isso havia uma velha canção, Jesus cantando para a igreja, que ele dizia: amada minha, eu morreria de novo naquela cruz se preciso fosse. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor se preciso fosse, por amor a você, para ter o teu amor. Então é um amor que não se explica. Como pode ele me amar?
como pode Ele te amar? A Bíblia diz em Romanos 5, versos 6, 7 e 8: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa palavra é pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo. Até pode ser que por um homem bom, disse Paulo, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, não porque deu um carro, um celular, uma namorada, um filho, não, porque curou uma... Não, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Que amor é esse? É por isso que o salmista, no Salmo 103, ele chama a sua alma, ele chama todo o seu ser e ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele dá os motivos, os benefícios. Quais são os benefícios? E ele diz para a alma dele: não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, nem 2, nem 3, nenhum. Então ele começa a descrever, são muitos. E o primeiro está no verso 3, é o benefício do perdão. O verso 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados. É Ele que perdoa, não 80%, não 90%, todos os seus pecados. O perdão desfaz a culpa, o perdão anula a iniquidade, o perdão cancela o dolo, o perdão tem esse poder extraordinário. O eterno é que Ele concede isso por Jesus Cristo. Padre não pode perdoar os seus pecados, pastor não pode perdoar os seus pecados. Não adianta você fazer uma fila na minha frente e você orar 10 Pai Nossos. Na verdade, há um que pode perdoar você que está em casa e você que está aqui, e Ele já o fez pelo sangue que derramou na cruz. O sangue dele tem poder de te purificar dos vírus espirituais e das bactérias do inferno, mais do que álcool gel. É uma sepsia no espírito, na alma e no corpo, e uma blindagem para você passar a eternidade com o Pai. Por isso que o verso 8, 9, 10, 11 e também o 12, todos esses versos, eles são poéticos sobre o perdão. E deixa eu sair do 3, porque nós vamos ler todos hoje. Eu já acabei de mencionar para você o 1, 2 e o 3. E agora do 3 eu pulo para o 8. E vou até o 12. Olha comigo de 8 a 12, que lindo. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados merece, e nem nos retribui conforme a nossa iniquidade merece. Pois como os céus estão elevados acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta para longe de nós as nossas transgressões. Que coisa terrível fosse se uma pessoa vomitasse, você pegasse o vômito da pessoa e colocasse na frente dela. Você vai ter que ficar olhando, vai ter que ficar olhando. No Salmo 51, o salmista disse: antes que eu confessei os meus pecados, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que expressão horrível. Meu pecado está sempre diante de mim. Você já ouviu pessoas que não deixam você esquecer seu erro? Ela sempre lembra, ela tem uma varinha de pescar, ela vai no mar de esquecimento, ela pesca e traz de volta. Há 10 anos atrás você fez isso, aí 15 anos depois, há 15 anos atrás, 20 anos depois, há 20 anos atrás que eu esqueci não, há 30 anos atrás, olha, estou com você até hoje por misericórdia, mas há 30 anos, e ela não deixa você esquecer. Deixa eu te contar uma coisa: Deus não fica com o pecado na sua frente para te dar mais nojo e mais vontade de pecar, para se autopunir, não. Ele pega o seu pecado e leva para longe, tão longe como diz do Oriente e do Ocidente, para que você não se lembre, nem ele se lembre, e ninguém possa trazer de volta. Esse é o amor do perdão. Número 2, segundo benefício: a cura das doenças. Não é cloroquina com azitromicina, é o sangue do Cordeiro. Verso 3 diz: é Ele que perdoa todos os teus pecados e sara
todas, está ouvindo? Todas as suas doenças. O médico te examina, mas é ele que te sara. O enfermeiro te medica, mas é Jesus quem te sara. O remédio ativa as defesas do seu organismo, mas quem faz com que se torne eficaz é Jesus. Quando o médico passa a visita no outro dia e diz: uau, foi melhor do que eu esperava, ele sabe que essa resposta veio para além da sua capacidade. Dr. Oswaldo Fortes, grande alergista da nossa cidade, já está com o Senhor, morreu com quase 100 anos. Ele tinha escrito no seu consultório: nós os médicos sabemos que ou Deus te curará, ou nós os médicos apenas aliviaremos o seu sofrimento. É Deus quem cura você. Veja que o texto não está dizendo que você não fica doente. O texto não está dizendo que bactéria não pega em você. O texto não está dizendo que doenças virais não te atingem. O texto está dizendo que se bater em você, tem uma pessoa com a gente aqui hoje à noite e aí na sua casa que cura todas as suas enfermidades. É Ele que cura. Minha irmã ligou para mim porque ela disse: Arcélio, uma menina liga para mim agora todo dia. E ela me ligou no primeiro dia e disse: você está tendo febre? Ela disse: estou. Quanto tempo? Tem uns 5 dias. Aí ligou no outro dia: como é que você está? Está tendo febre? Então, aí eu falei: a menina é médica? Ele disse: não é médica, ela é uma atendente, ela tem lá os protocolos das perguntas que ela tem que fazer. Eu falei: não, que legal. Aí chegou, acho que no 7º ou 8º dia, a menina ligou para ela e disse: você teve febre? Ela disse: ontem eu ainda tive, hoje eu estou melhor. Ela falou: você está com coronavírus. Aí ela ficou assim, falou: mas eu estou com coronavírus. Falou: você tem que se isolar aí na sua casa, na sua família. Ela disse: Arcélio, nós nem temos tantos cômodos aqui em casa para isso. E ela, o esposo e os filhos. E eu comecei diariamente a mandar mensagem para ela, conversar com ela e acompanhar. Lá para o 10º dia, mais ou menos, ela já estava dizendo para mim nas mensagens: e meu irmão, eu estou ótimo, não espirro, não tenho tosse, não tenho febre, não tenho nada, porque quem me curou não foi a moça que ligou para mim, não, foi Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem cura. A Laila estava dizendo para mim que toda a família dela pegou e todos foram curados. O pastor Eduardo aqui de Caxias, todos pegaram, até a mãe dele. Ela tomou o tal do cloroquina, diz o pastor Eduardo, com azitromicina. Mas o Eduardo disse: mas foi Jesus que curou a minha família. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Terceiro benefício. Quem quer mais benefício? Está aqui no Salmo, versículo de número 4. A salvação do inferno. Você não vai para o inferno. Se em alguma etapa da sua vida você se conectou no Facebook do inferno e marcou e fez uma reserva para estar presente, através das drogas que usava, da vida que levava, eu quero lhe dizer que está cancelada a sua ida para lá. Está escrito: cancelado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém diga aleluia. Que tremendo é isso. Talvez você diga: pastor, mas eu não vi palavra inferno nesse salmo. É porque está em português. Em português está sepultura. Outra tradução está covas, tipo Bruno Covas. Covas. E diz assim: Ele resgata a tua vida da sepultura e te coroa de bondade e misericórdia. Essa palavra sepultura que está aqui, no grego é Hades, e em hebraico é Seol, que quer dizer inferno. É a segunda morte. Ele resgata você disso. Então, mesmo que o corpo de uma pessoa que não tem a bênção da salvação fique bem aqui na terra, você que está assistindo em casa precisa
da salvação para a sua alma. Você que está aqui, precisa saber disso, não é só corpo. A salvação da alma. Sua vida não se resume numa história de 100 anos nesse mundo físico. Quarto benefício, prosperidade e longevidade. Você só morre na hora que Deus quiser. Prosperidade e longevidade, está no verso 5. Você viu que eu fui para o 8, fui até o 12, depois eu voltei de novo para o verso depois do 3, que era o 4, e agora eu estou no 5. Olha o que disse o 5: ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como da águia. Quem recebe essa bênção? Ele quer encher a tua vida de bens. Então fala dessa prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, porque não adianta eu ter dinheiro que compra remédio, mas não compra saúde, que compra cama, mas não compra sono, que compra casa, mas não compra um lar, que compra presente, mas não compra amigos. Prosperidade é mais do que dinheiro. Aliás, alguém disse, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Então, prosperidade é mais do que dinheiro. Veja os benefícios que vêm de Deus. Deus quer te dar qualidade de vida. Você pegar um chocolatezinho quente assim, e sentir o sabor. Você pegar um prato igual eu peguei hoje de estrogonofe, e ficar assim. Baruch, começa até a falar em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Adonai echad. Deus quer te dar, você tem direito. Você tem direito de sorrir. Eu sei que tem mídia querendo que você fique triste. Você tem que ficar triste, você tem que ficar triste, você tem que ficar triste. Vocês não têm direito. Só os repórteres deles que podem correr na praia. Mas você não tem direito. Como é que pode? Tem gente morrendo. Sempre teve gente morrendo. Ai, pastor, e você não sente isso? Sinto. E precisamos chorar com os que choram, mas sorrir com os que sorriem. Você está entendendo o que eu estou falando? Sentir a dor da perda. Precisamos sentir, sofrer com as pessoas. O luto é um período de luto, sim, mas não começou agora. Aliás, você sabe quem é um personagem bíblico que matou 1/4 da população da terra? Caim. Estava ele, Abel, Adão e Eva. Ele matou o irmão. 25% da população da terra. Então, sempre teve. Mais de 8 milhões morrem por ano de fome. Por que na época do ebola não tinha essa coisa toda? Porque ebola é doença de pobre, começou em país pobre. Agora essa não, essa começou dos ricos. Veio dos países do primeiro mundo, China, Estados Unidos, Europa. Deus quer te dar qualidade de vida, você tem direito de sorrir. Não espere a pandemia passar para você voltar a sorrir, não. Pode sorrir agora. No meio da pandemia e da crise, você pode fazer um pouquinho de pipoca na cozinha, sentar na sala, bota ali um filme, aquele é o dia da família, assiste o seu filmezinho, dá umas risadinhas boas, se não tiver nada de maligno, manda a pipoca para dentro com que suco. Você tem direito. Tem gente que está se sentindo proibida. Eu não posso mais sorrir. Não tenho esse direito, essa época de sorrir. Não podemos sair de casa. Temos que nos acostumar online. A vida vai ser online agora. A mulher quer abraçar ele. Sai para lá, distância social, querida. Não. Nós nunca vamos nos acomodar a isso. Porque nós somos seres humanos. E existem esqueletos encontrados em buscas arqueológicas de maridos abraçado com a esposa, ou abraçado protegendo os filhos, porque se não tiver outro jeito, a gente vai sair na chuva mesmo, mas não vamos ficar assim para sempre não, querido. O novo normal, pode pensar, quem quiser pensar do jeito que quiser, eu creio que a gente vai se abraçar, vai se beijar, vai chegar esse tempo de novo. Você aí em casa, diga amém para consolidar com a gente isso, confirmar. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Quantos meses ou anos vamos levar para retomar tudo? Não sei. Mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Deus não desiste, os filhos dele também não. Quinto lugar, quinto benefício, dignidade. Dignidade, dignidade, dignidade. Irmãos, isso é tão valioso, dignidade. Está no versículo número 6. O Senhor, quem que eu falei? Faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Deus não aceita ver ninguém oprimido que Ele vai desoprimir. Se invocar Ele, Ele desoprime. Quem resgata a sua dignidade não é o marxismo. Quem resgata a sua dignidade não é o Black Lives Matter. Não é o Vidas Negras Importam. Quem resgata a sua dignidade não é partido político. Não é ideologia feminista que resgata a sua dignidade, mulher. Não é política de direita nem de esquerda. Não é o comunismo que resgata a sua dignidade. Não é a cota na faculdade que resgata a nossa dignidade como negros, que ficamos 300 anos oprimidos na nossa história e na nossa ascendência. É verdade. Mas quem resgata a nossa dignidade não é a faculdade, não são as leis que nascem em Brasília. Você, mulher, ainda que você tenha ouvido do seu marido, você tem que dar graças a Deus de estar comigo. Porque quando eu te conheci você não era nada. Porque você era um lixo. Porque eu que te dei dignidade. Porque sua família era pobre. Rejeita isso, é mentira. Quem resgata a sua dignidade não é o marido com quem você se casou. Não é a mulher bonita que está do seu lado que te dignifica, homem. Não é o filho que você teve. Tem mulher que pensa, ele vai me amar se eu tiver filho com ele. Ah, como eu não dei filho para ele, provavelmente ele vai querer me trocar por outra, porque eu não fui capaz de ter filho. Não é isso que te dignifica. Tem mulher que pensa, se eu tiver filho com cara, eu seguro ele. Me lembro do americano rindo na minha cara, quando a Daniela estava grávida do Vitor, e eu estava tirando meu visto, e eles negaram o meu visto. Foi a última vez que negaram. Depois me deram o visto para perder de vista. Mas na última vez, foi a terceira, eu perguntei para eles, por que você está me negando o visto? Disse, não, porque seu salário é muito baixo, sua qualidade de vida, você não tem casa própria, você vai querer ficar nos Estados Unidos. Eu disse, querido, minha mulher está grávida. Ele fez assim, ó. Aquela risadinha dele estava dizendo, tem um monte que largou a mulher, não é com 1, não, com 3, com 4, com 5, com 10. Não é o filho que você teve, não dá para brincar de Lia, de Leia, como você, depende da tradução que você usa, que disse, o meu marido agora vai me amar porque eu tive um filho, dei um filho para ele, agora ele vai me amar. E chamou o seu nome Levi, que quer dizer unido. Agora o meu marido vai se unir comigo porque eu dei um filho para ele. Sua dignidade não está em ter filho ou não ter filho. Quem resgata a sua dignidade e te coroa de honra e de bondade é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que te chama para a mesa dEle. Você está entendendo? Ele te chama para a mesa dEle, para ter comunhão com Ele. Sexto benefício, benefício do sentido existencial, está no verso 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e manifestou os seus feitos. O que ele está para fazer, ele contou para os filhos de Israel. Isso significa o quê? Direcionamento. Você tem um coach particular dentro de você. Um coach chamado Tiago disse para mim, eu tenho clientes que me pagam 40 mil reais para aconselhá-lo e para ser o coach, o treinador pessoal dele. Pois você tem... Apóstolo, como é que eu vou fazer? Não tem 40 mil para contratar um coach particular. Você tem um coach pessoal dentro de você. Você tem um personal trainer da vida dentro de você. Você tem um orientador pessoal. Quando eu estava escrevendo esta palavra para vocês, Deus disse, escreva assim para eles entenderem bem. Um mestre que revela o caminho a seguir. E não revela apenas por onde ir, mas revela também o que fazer, e revela o sentido do caminho,
e a importância do destino. 7º benefício, agora estou no verso 13, o 8 eu não preciso, que eu já fui de 8 a 12, então estou pulando para o 13. No 13 ele fala do benefício da paternidade. Esse é lindo. Olha o que diz o verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai, não como um chefe. Como um pai, não como um árbitro de futebol. Como um pai, não como um juiz de direito. Como um pai, não como um governador. Como um pai, não como uma pessoa que está assistindo um programa de televisão e diz: eu tenho compaixão de ver esse noticiário, nossa, coisa triste, tantas pessoas morrendo de fome, que pena. Não, como um pai. Como um pai, não como o seu amigo do Facebook. Como um pai, não como um amigo do Instagram. Como um pai, não como o colega do Twitter que você colocou lá, me sentindo mal. Ele diz: fica assim não, miga. Fica assim não, meu camarada. Aí você falou: porque ninguém me valoriza. Eu te valorizo. Aí bota um monte de coraçãozinho. Não. Como um pai. Ele não é o teu chefe. Você não está numa reunião hoje com o teu chefe. Você veio estar na casa do Pai, e o Pai está aqui com você, e Ele está olhando e dizendo: meu filho, minha filha, meu filho, meu outro filhinho, minha filhinha, você é filho e filha de Deus. Como um pai. Como um pai. Oitavo benefício, calma que só tem 50. Está no verso 14. Ele sabe, ele conhece. Como isso é importante. Verso 14 diz: pois ele sabe a nossa estrutura. E se lembra que somos pó. Às vezes a gente tem que fazer isso com o outro. Às vezes a mulher tem que falar para o marido: querido, você não sabe que eu sou sensível. E se ele falar: sei, ela... está chorando porque por nada. Às vezes um homem tem que estar se explicando: querida, desculpa, é meu jeito de falar mesmo, mas eu amo você. Mas não parece. Às vezes um filho tem que estar se explicando para o pai: pai, eu fiz com o maior prazer o que o senhor falou. Mas não parece, você demorou. Às vezes um pai tem que estar se explicando para o filho: filho, eu te amo, mas esse é o melhor que eu posso te dar agora. Mas Ele te conhece. Ele conhece a sua estrutura. E Ele se lembra que Ele fez você do pó da terra. Ele que te fez, está lá no Gênesis. Ele sabe. A OMS não sabe a sua estrutura. Não é fácil para o Tendros falar: fique em casa. Ele não sabe onde você mora. Os grandes jornalistas não conhecem sua estrutura. Os atores e os cantores não sabem onde fica a sua residência. Mas Deus, Ele sabe a sua estrutura. E Ele se lembra que Ele fez você do pó da terra. E é interessante que o verso 14 diz que Ele conhece a estrutura da sua força. E também diz no verso 15 e 16 que Ele sabe da brevidade da sua vida, que passa rápido. Ele sabe que a nossa vida é breve, está nos versos 15 e 16. É igual uma flor que levanta pela manhã e à tarde pode passar um vento forte e levar ela. 9, Ele cuidará da sua geração depois de você. Quem aqui tem filhos? Quem aqui se preocupa com seus filhos? Quem em casa aí tem filhos e se preocupa com seus filhos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem nada mais triste do que a gente chegar num lugar e o documento não está valendo mais. Esse documento está vencido. Quem já passou por alguma situação assim, que está com o documento vencido? Você para assim, o guarda para e diz: aí, seu guarda, pega essa carteira de motorista aí. Aleluia. O guarda olha para você. Olha para você. Está vencido, meu camarada.
Como é ruim quando está vencido. Eu tenho uma boa notícia para você. As promessas de Deus para você vão alcançar os seus filhos, vão alcançar os seus netos, e não vai estar vencida, porque a promessa é que Ele abençoará os seus filhos e os filhos de seus filhos. Quem recebe essa palavra, diga amém e dá um aplauso a Jesus. É uma bênção para gerações. Isso está nos versículos 17 e 18. Olha o que disse os versos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos filhos, e com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Daniela já orava pelas esposas dos nossos filhos antes que eles nascessem. Senhor, que as esposas deles sejam abençoadas, guarde-as aonde elas estiverem. É uma oração que ela já faz desde aquela época. É uma preocupação. Quantos pais têm aqui uma preocupação com seus filhos? Oh meu Deus, será que vão servir Jesus? Será que meus filhos vão ser honestos? Será que os meus filhos vão ter um bom trabalho? Será que vão ser dedicados? Será que vão se casar com uma boa esposa, com um bom marido? Oh meu Deus, e quando eu não estiver mais aqui, o que será dos meus filhos? A maioria dos homens adultos não tem medo de morrer por causa de si mesmo, tem medo por causa dos filhos. Quem vai cuidar dos meus filhos? O que vai ser dos meus filhos? A promessa, um dos benefícios é que se você servir a Deus, o mesmo Deus que cuida de você, vai cuidar dos seus filhos também. Como será o mundo dos meus filhos, o mundo pós-pandemia? Vai ser um mundo tão ruim como esse que a gente vive agora. E o mesmo Deus que nos dá vitória agora, vai dar vitória para eles depois. O mesmíssimo Deus. 10º benefício e penúltimo. Benefício da estabilidade e domínio absoluto de Deus sobre tudo. Como é bom servir um Deus assim. A gente fica com medo, né? Quando o Bolsonaro sair, quem vai entrar? Quando o prefeito tal sair, quem vai entrar? Quando o governador, quem vai entrar? Quando sair o ministro tal, de repente você considera como ministro correto e justo, quem vai ocupar o lugar dele? São preocupações. Até time de futebol, quem vai ser o novo técnico do time? Quem tem essa preocupação, quem vai ocupar? Eu tenho uma notícia para você: nunca ninguém vai ocupar o trono de Deus. O mandato de Deus é eterno e Ele vai ser o seu Deus para sempre. Você pode dar um aplauso para Ele? Estável o seu trono. Não precisa fazer manifestação, não precisa ir para a rua, não precisa contar. Ai, tem um monte de demônio manifestando. Demônio adora manifestar. Os demônios estão se manifestando no mundo espiritual. E será que os anjos vão estar a favor? Com Deus não tem isso. Tem isso com os seres humanos. Com Deus não. Olha o que disse o verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, quer dizer, acima de tudo. Como o rei domina sobre tudo que existe. Ele tem o coronavírus no cabresto. A hora que ele disser basta, para. A hora que ele disser continua, continua. Se ele disser volta com mais força, eu volto. Se ele disser para, para. Só toque em você se ele deixar. Você vai passar pelas águas e não vai se afogar. Vai passar pelo fogo e a chama não arderá em ti. Você tem dono que é o Senhor Jesus. E eu termino dizendo que por causa desse grande amor, esse amor inexplicável, os 3 últimos versículos são versículos de bendizer o Senhor. Ele chama os anjos poderosos no versículo 20. Ele chama os exércitos dos servos de Deus no verso 21. E ele chama todas as criaturas, os pássaros, as baleias, os golfinhos, no verso 22. E ele, nesse mesmo verso de 22, ele chama a alma dele. E ele diz: eu quero que tudo, desde os anjos poderosos, passando por seus servos, por toda a criação, até a minha alma, que tudo bendiga o Senhor. E eu quero declarar com vocês, fique em pé comigo no seu lugar, vamos declarar? Diz assim, Salmo 103, verso 20. Vocês falam depois de mim, mesmo o tecido não vai te impedir de falar.
Então diga: bendigam ao Senhor vocês, anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, seus servos que cumprem a sua verdade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Hoje eu vou pedir, mas é bom que você também peça, e você que está em casa também, que o próprio Senhor Jesus te abraça, te envolva nos seus braços de amor. Olha o testemunho desta mulher. Com os dois braços. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Me abraçou assim, ó. Oh. Ele me abraçou. Ele é lindo. Jesus é lindo, lindo. Não dá para explicar a beleza que envolve ele. Que é uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação, com discernimento, com tudo. Então não dá para explicar. É lindo demais, Beth. É lindo. Eu não pensei que pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Não pensei. Mas é lindo demais, Jesus. Você é lindo. Ele é lindo demais, Beth. Ele faz o que sai de dentro dele. É maravilhoso. Ele olha assim, aquilo que sai de dentro dele te alcança. É uma coisa que não dá para contar. Não existe igual, né? Não pode, então não pode comparar nada. Nada. Mas Jesus é demais. Jesus é demais. Mas obrigado, Jesus, eu não mereço isso, Jesus, muito obrigado, Jesus. Mas ele é muito bom. E ele vem e pega a menorzinha, e não vale nada, e vem e abraça. É bom demais, Beth. Peça para ele te abraçar, peça, filhinho, peça. Diz que ele vem e ele abraça. Você pediu? Eu pedi. Pedi bem baixinho. Pedi, olha, Jesus, vem me abraça, eu estou tão sozinha. Ele veio me abraçar, ficou abraçado, e ficou. Ele não vai embora depressa, não, ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer. Ele se incomoda. E vem e abraça. E socorre. Quando ela está aflitinha, ele vem e socorre. Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente e vem, abaixa, e sopra e fala. Como podes me amar assim? Esta senhora teve uma visão de Jesus e ela contou com as próprias palavras dela, vocês ouviram. É uma experiência tão linda. Ela diz: aquilo sai de dentro dele e te alcança. E ele, quando te abraça, é mais de tudo que você pode descrever para além do céu azul.
Pois esse mesmo Jesus está aqui hoje. Você estava com saudade de estar aqui na casa de Deus? Ele estava com mais saudade de ver você louvando. E essa noite Ele vai te abraçar. Você e a sua família. E você que está em casa aí também. Ele também vai te abraçar. Ele vai te envolver com o seu amor e com a sua graça. Eu queria até fazer algo com você que está em casa e você que está aqui também. Vai aparecer um telefone daqui a pouco, aqui embaixo. Vai aparecer também um QR Code, que você pode chegar com a câmera do seu celular, com QR Code, com o leitor de QR Code, né? Ali, vai abrir uma ficha para você. E aí você vai poder dizer para a gente qual o seu nome, o QR Code já apareceu. Você vai poder dizer para a gente qual é o seu pedido de oração. E a gente quer te conhecer, te acompanhar e caminhar com você. Em breve, você vai poder estar aqui. Eu sei que muitos das nossas ovelhas queridas, mais idosas, me escreveram. Você deve estar em casa agora assistindo. E muitas de vocês me disseram: puxa, pastor, eu não posso ainda. Agora ainda não. Mas daqui a pouco vamos estar juntos aqui, louvando ao Senhor. E nós queremos te dar um presente, queremos te dar um livro de presente. Queremos te ajudar nessa caminhada cristã. E você que está aqui hoje, pela primeira vez, e entrou neste lugar porque você preencheu lá a ficha, ou de repente entrou espontaneamente, seja muito bem-vindo. Aqui é a casa do nosso Pai Celestial. Põe a mão assim no coração, e você que está aqui também, põe a mão no coração, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Deus, eu ouvi a Tua palavra, que o Senhor me ama com um amor inexplicável, indizível, mas experimentável. E eu quero experimentar este amor. Eu te entrego a minha frágil vida. Não sei como o Senhor pode me amar, mas eu aceito este amor. Vem e me abrace, envolva-me.